Olá, pessoas, tudo bom com vocês? Começando mais um EloCast, o podcast da Elo. Hoje, mais uma vez, nessa parceria com a Somos Produções, esse pessoal maravilhoso que nos ajuda aqui, que, na verdade, a ideia foi deles e a gente vai embarcando, a gente gosta de conversar, né? Então, a gente só segue o baile, assim. Então, hoje, mais uma vez, recebendo uma história que a gente ama, história maravilhosa, história de adoção. Estou aqui com o Everaldo, com a Elis, que são também fundadores da Elo, né? Então, é o pessoal lá que é a Elo Raiz. Então, a gente vai começar conversando um pouquinho, né? Saber um pouquinho deles e principalmente da Esther. E aí a gente vai falando. Então, pedir para vocês se apresentarem brevemente e depois a gente vai conversando. Meu nome é Everaldo, né? Sou aposentado, trabalhador e estamos nessa luta aí já faz mais de 10 anos. Muitas coisas boas, muitas coisas ruins, né? Mas tudo compensou. Eu sou a Elisângela, sou professora, mãe da Esther. Então, tá. E aí a gente se conheceu, né? Já vamos falando, a gente se conheceu num grupo de apoio, né? Que a gente ainda tava... Vocês já tinham a Elis, né? Não. Vocês já tinham a Esther. Quando eu conheci vocês, acho que sim. Acho que eu fui um dos que cheguei depois, acho. E eu tinha apadrinhado a Lucas, uma coisa assim. Não lembro. Eu não lembro direito, assim. Faz tempo. E aí faz muito tempo, faz mais de 10 anos isso. 2013, 14, acho. É. E aí, a gente estava ainda nos primórdios, aí, assim, o grupo de apoio ainda era uma coisa meio nova, assim. E aí, eu queria saber de vocês como é que começou a história de vocês, assim, como é que vocês pensaram em adotar e fala um pouquinho mais, assim, de se já tem outros filhos, se não tem outros filhos, aí vai contando. Quando nós pensamos, eu pensei em adoção, né? Porque eu, quando conheci o Everaldo, eu não queria ter filhos. A gente já tinha planejado pela minha cabeça que eu não queria ter filhos, assim. Mas eu sempre pensei em adoção, porque a minha família tem pessoas que foram adotadas, né? E aí, quando eu quis ter filhos, quando chegou um dia assim, não, agora eu quero ter, o Everaldo não estava preparado para ter. O Everaldo tinha um preconceito com relação à adoção. O Everaldo achava que a criança tinha que ser a cara dele, tinha que ter o sangue dele. E aí travou ali o começo, né, da adoção. É que assim, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que realmente tudo isso que eles falou é verdade. Era um outro Everaldo, num outro momento, outra história, né? E eu acho que as pessoas têm que se conscientizar primeiro que existe esse problema para depois tentar resolver. Quando nós nos conhecemos, nossos momentos diziam assim, não ter filhos. Eu já tinha 3 filhos biológicos, né? Eu já era pai, né? Então, eu tinha experiência suficiente para saber que um dia ela ia acordar de manhã e talvez quisesse ter filhos. E eu comentei isso com ela. Ela não acreditou naquele momento, mas o tempo mostrou que eu estava certo. E com relação digamos assim, esse preconceito em relação à adoção, que a gente monta nossas ideias conforme a nossa história, ou seja, no momento de outras pessoas falarem, de conhecer outras histórias, e tu vai montando aquilo na tua cabeça. A ideia, o teu entendimento de adoção era uma coisa. Exatamente. É meio assim cultural, como outras né? coisas na vida, né? Não falando só disso, né? Mas isso também. Mas no momento que tu tem consciência, pô, mas por que eu penso assim? Por que eu quero continuar assim? Então, daí tu toma consciência e tu tem que fazer alguma coisa para mudar. E as mudanças são lentas, não é um dia para o outro que tu vai mudar isso. E não foi assim de uma hora para outra, porque quando eu falei que queria ter filhos, a gente não estava conseguindo pelo meio natural ter. Então, eu comecei a fazer todo o procedimento para fazer uma inseminação. E eu baixei aquele moinhos de vento lá, em tudo que era clínica, médico, tudo. Eles me reviraram do avesso e disse, olha, tu não tem nada. Tu não tem nenhum impedimento, tu não tem nada, né? E eu comecei a fazer de médico em médico até comecei a fazer todo... Bom, tu quer fazer? Então vamos fazer. Assim como eu também, fiz vários exames. Mas chegou a fazer FIV? Não. Não, eu fiz
todos os exames, e quando foi a coleta tomei injeções na barriga, eu tomei medicações fortes, assim, então eu passava em casa enjoada, eu vomitava dos remédios, das injeções. E aí, quando foi para a coleta de óvulos, eu tinha vindo de um exame antes e eu não conseguia sentar. E ele me levou para casa e eu fui no carro deitada de lado, porque eles não achavam, então eu passava muitos médicos, muitos procedimentos, muitos exames. Então, eu já estava muito dolorida. E aí foi que ele disse assim, chega, tu não vai mais fazer mais nada. E, a partir dali, nós abandonamos o procedimento. Isso quantos anos faz isso? Isso foi em 2012. 2011. E vocês já estavam juntos há quanto tempo? 2007 nós casamos. Né? Isso. E aí, daí eu fui para casa, passou aquela semana, ele diz assim, vai lá buscar os papéis da adoção. Do nada. Porque quando eu tinha dito para ele que queria adotar, ele me disse, eu não vou criar filho dos outros. Bem preconceituoso, assim. E só que dessa fala levou um ano ainda, né? E aí, quando ele chegou, ele disse, ó, vai lá buscar os papéis da adoção no fórum. Eu disse, tá, hoje de tarde eu vou lá buscar os papéis. E quando eu estava indo a caminho lá do fórum de Cachoeirinha, voltei com um cachorro embaixo do braço. Ele disse, você não nem adotar uma criança? Só me veio com um cachorro. Porque o cachorrinho estava numa valeta jogado. E eu cheguei com os papéis da adoção e o cachorro, né, dentro de casa. Foi bem engraçado. Não era essa adoção que eu estava pensando. Sempre que nós tivemos nossos encontros, eu sempre gosto de colocar isso, que as pessoas não podem se envergonhar de pensar assim, entendeu? A pessoa tem que se envergonhar de não tentar mudar. Porque, na verdade, quando a gente fala de preconceito, a gente fala de conceito antecipado, né? Isso. Então, assim, e cada um é a soma das referências que tem. Sim. E a gente, num estágio da vida, a gente tem uma quantidade de bagagem e depois a gente vai... A ideia é que a gente melhore, né? Deveria ser. É a tendência, pelo menos. Isso. Mas isso vale para tudo, como tu falou. Se tu for falar de... A gente fala de preconceito, mas se for falar de questão de orientação sexual, de raça, racismo, cor... exatamente. Tudo isso são leques que a gente vai abrindo, mas... Só depois que a gente tem contato com algumas dessas experiências, né? Sim, aí quando a gente foi preencher aquela ficha, aí quando a ficha chegou, a ficha era muito direta. Então, assim, o que nós vamos botar aqui? A gente não queria com fralda. Eu tinha trabalhado no berçário quase 2 anos, então, assim, trocar fralda nessa minha vida... Tu já era professora? Eu já tinha trocado muitas fraldas, eu já tinha cuidado de berçário. Eu cheguei a trabalhar no berçário, tinha 14 crianças. Já que pode escolher, né? Aí eu olhei aquela ficha, assim, nós olhamos assim, não, tem que ser uma criança branca, sem fralda, então tem que ser 2 anos. Branca, 2 anos, sem doença, sem doença, sem nada. O de fábrica. Ponto. Era isso o nosso perfil. E aí, como eu tinha receios de que, mesmo preenchendo aquela ficha, que o Everaldo não fosse sentir o mesmo que ele sentia pelos outros filhos e que talvez aquilo não tivesse tão à vontade na vida dele. Daí nós começamos a frequentar um grupo de apoio, comecei a procurar para que ele pudesse entender. Só que nós chegamos no grupo de apoio, as crianças não eram igual aos pais. As crianças eram negras, as crianças, né, com pais brancos, tinha pais negros com criança mais clara, e era uma mistura ali, e crianças grandes, né? E aí nós começamos a ver, assim, que o nosso perfil tinha alguma coisa errada. Na verdade, a gente começou a entrar nesse mundo e começou a clarear nossas mentes, né, nesse sentido, né? Aí aquela busca do conhecimento, né? Então, com o conhecimento, aí fica mais fácil a gente se mudar e mudar o que está ao nosso redor, né? Que tu fazia parte de um universo. Isso. Entrou no meio do... Tem outro universo que a gente sabia que existia, mas, como nós vamos ver, era bem diferente do que nós imaginávamos, né? Assim como acontece também com outras situações. Né? E aí foi ali que foi mudando o nosso perfil, né? Convivendo com aquilo ali. Porque quando as pessoas começam... Eu acho que teria
tido mais tempo para associar tudo se nós não tivéssemos participado de grupo de apoio. Mas vocês já estavam habilitados quando vocês pensaram na alteração de perfil ou não ainda? Foi durante Sim. o processo até se habilitar que vocês já mudaram? Nós já estávamos habilitados quando a gente mudou o perfil. Daí mudamos, daí não era mais 2 anos, a gente botou de 0 a 7, 2 crianças, qualquer cor e doenças tratáveis. Que isso foi em 2012. Que era uma época que o perfil era desse jeito. Isso, o perfil era amplo, mas na comarca que a gente estava... Não digo até a forma de preencher, né? Era diferente. Isso, na comarca que a gente estava, o processo de adoção estava mais lento, né? Porque o nosso perfil para aquela comarca estava muito amplo. Né? Até porque no curso que nós fizemos na época, eu assisti um DVD lá, que era de uma época passada, a gente viu que as pessoas que estavam se habilitando conosco, não tinha ninguém maior que 3 anos. Para os jovens, antigamente não tão antigo, uns 10 anos, e não existia o curso de preparação para adoção, né? Que é o que hoje a Elo também promove junto com o Judiciário. Então, aí cada comarca fazia da sua forma, né? Grande parte das comarcas entregavam um DVD com as orientações, e aí era isso. Esse era a formação. Só que era uma época assim, como é que eu pensava, né? Pô, para ser pai biológico qualquer um pode ser. Não interessa o cara faz, deixa de fazer, né? Agora vem alguém que a justiça dizer para nós, para a gente ser pais por adoção, tu tem que ter curso, tu tem que fazer exame psicológico, fizemos, exame médico, fizemos entrevista. Só que depois tu entra nesse mundo, aí tu vai ver o seguinte, que para o judiciário errar menos, ele tem que fazer isso. Porque tem todo o perfil de pessoas, nem todas estão preparadas para criar uma família. E já erraram com essas crianças, né? E mesmo assim, com tudo isso... Eu digo, essa criança que chega para nós, alguém já errou. E alguém já errou lá no início. Então, para não repetir o sofrimento. Até porque, para nós termos nossos filhos, alguém errou antes. Senão não estariam à disposição. Alguém deixou de ter. Exatamente. E aí, E aí, quanto tempo na fila? Nós ficamos... Não agora. Nós ficamos 2 anos. E aí chamaram... Ou vocês... Como é que foi Não, nós participando desse grupo de apoio, nós fomos chamados para 2 meninos em Minas Gerais. Só que, quando nós viajamos com uma expectativa muito grande dessa adoção. Nós já tínhamos preparado o quarto, nós já tínhamos visto beliche, nós já tínhamos comprado tinta azul para o quarto. Então, nós viajamos, nós já tínhamos as passagens das crianças para a volta, né? Que nós iríamos voltar e iríamos de novo para buscar as crianças, tá? Então, nós já tínhamos tudo comprado. E quando nós chegamos lá, que nos apresentaram as crianças, eles não nos contaram nada do perfil. Eles só disseram, vocês vão para uma casa e as crianças vão ficar ali com vocês para vocês se conhecerem. Só que uma das crianças me confundiu com alguém e a gente não sabe como, só ficamos sabendo depois. E aí ele veio para cima de mim, assim, me chamando de outro nome e dizendo que eu era a Dinda da Casa da Rede e me bateu. E ele não queria me ver. E quando fomos de volta para o abrigo, ali, que a gente levou as 2 crianças, ele me atropelou com a bicicleta. Eu não gosto de madrinha da Casa da Rede, que a gente não sabe o que é que ele passou. Aí, depois, uma das assistentes que chegou na hora nos contou que ele tinha passado por um apadrinhamento frustrado. Tá? E eu era muito parecida com a mulher, e ela depois nos mostrou a foto, e realmente... Tem uma sósia aí. Então, a gêmea má. E aquilo foi um balde de água fria, porque daí nós retornamos para Porto Alegre sem as crianças. Eu vim na viagem toda quebrada, chorando, né? Quebrada por dentro, tá? Porque físico, assim, só cortei a boca e tal. E aí nós chegamos em Porto Alegre, assim, eu não queria mais adotar. Eu já estava há 2 anos de espera, eu já estava
frustrada com aquilo. Então, eu combinei com o Everaldo, assim, ó, né, é muito sofrimento, muita espera, nós não queremos mais e vamos lá, segunda-feira, isso era domingo, nós chegamos domingo. Segunda-feira nós vamos lá cancelar o processo, vamos sair da fila, não vamos adotar mais ninguém. Aí, vamos falar um pouquinho dessa questão do tempo também, que hoje, quando a gente está mais calejado no mundo da adoção, a pessoa fala, tô 2 anos na fila, a gente é No pouco, início. tá no Da coisa, início. né? E aí vocês esperaram 2 anos, passaram por isso, vocês acham que vocês já estavam prontos, de repente, dentro da espera do coisa? Não estou dizendo que Não, que como é que a acontecia, ideia não né? é botar culpa em um ou outro, mas eu estou dizendo assim, Sim. tu acha que, de repente, a expectativa estava mais do que deveria, ou se tivesse mais tempo de amadurecimento, talvez vocês Eu, pensariam tem mais? coisas que assim, eu vejo assim, tem coisas que está escrito para ti também. Tem que acontecer, Tem que acontecer, né? E talvez aquilo servir para outras coisas. Uhum. Né? Nós tivemos que nos acalmar, que a gente falou, 2 anos, tu pensar bem, é pouco tempo, né? E para É muita coisa para aprender para pouco Exato, tempo. então a gente nota assim, hoje, nos nossos grupos, né? Pessoas ansiosas que querem uma criancinha pequena, mas pelo fato de demorar muito, vão lá e buscam uma criança maior, e aí se frustram. Isso aconteceu conosco. Está enganando entendeu? quem, né? Tá se enganando. Exatamente. Uhum. Então, tudo isso nos levou, inclusive, a nós criarmos a nossa ONG. Né? Porque com essa experiência toda, a gente viu assim, mas tem várias ONGs que ajudam a buscar o filho para aquela família. Mas ninguém ajuda depois. A pegar no colo Parece que segurar o perrengue. termina o trabalho da ONG quando tu está com a criança. Não. É ali que começa. E esse episódio de Minas Gerais, houve várias sucessões de erros, tá? Primeira coisa, nós fomos no escuro, lá, né? Nós só tínhamos as fotos das crianças, nós não tínhamos nenhum... A gente, pelo menos, tinha que ter conversado com as crianças, seja online, tudo, para não chegar lá e ter isso aí. Né? Então, poderia... na época, pelo menos, um Skype existia, né? Exato, existia Skype. Um MSN. Isso. Era a época do... Era dali, já eram entre o Orkut, Facebook, já estava ali, podia, né? pelo menos, fazer uma ligação, oi, sabe? Né? Pelo menos... Não tinha o WhatsApp, mas tinha outros meios. Quando nós chegamos lá, eles tinham que ter nos falado que eles tomavam medicação e que tinha que ter um horário para eles tomarem a medicação, né? E daí eles ficaram 24 horas sem medicação, entendeu? Então, e eles tinham que ter... foi tudo... Até antes disso, até antes da viagem, esse tipo de coisa tu pode esclarecer. Não é que tu vai desistir, mas primeiro tu se prepara o que vai acontecer. Né? E, na verdade, assim, o que eu vejo também, que acontece às vezes, né, não sei se é o caso, mas a família, ela vai muito ansiosa, Sim. Mas eu acho que, às vezes, o que dá errado também, a equipe está mais ansiosa que a família. Olha, é a última chance, porque há 10 anos atrás, eles tinham o quê? 6? 5, 6? 4 e 6. 4 e 6. Há 10 anos atrás, o Lucas, eu apadrinhei ele com 7, porque era inadotável, ninguém queria uma criança com essa idade. Então, 2 crianças, um de 6 anos, nessa época aí, era, nossa, uma adoção fora da curva, adoção tardia. Hoje, 6 anos, hoje me ligaram querendo separar um grupo de irmãos, porque tem no aplicativo tem um grupo de 5 irmãos. Mas tem de 1 ano a 9. Se for 2 famílias e ficar, não sei o que, de outro estado. Falei, olha, se for para separar, vai achar dentro da comarca. Porque uma criança de 9 anos sozinho ali, o que pega é os 5. Mas o de 1 ano, de 2, o de 3, o de 4, qualquer um que separar ali, adota dentro da comarca. Então, não tem necessidade de mandar para outro estado, entendeu? Se for separado, só se for junto. Então, assim, essa questão daí, a equipe está tão ansiosa que é a última chance que eles vão ter. Então, a gente não conta tudo. Aí que mora o perigo. Isso. Aí que mora o perigo. E a nossa também. A gente foi... Tanta expectativa. Aquilo foi assim, sabe? Eu acho que também o fato de chegar, assim, né? Aquilo foi uma ansiedade. Eu achava assim, nossa, eu vim buscar os meus filhos e aquilo. Então, acho que também gerou-se uma expectativa grande. Então, quando eu voltei frustradíssima. Então, nós combinamos assim,
Ó, hoje, quando eu saí da escola... Porque Tava todo mundo empolgado ali. Então, vocês, a equipe... A equipe, todo mundo, sim, né? Menos as Menos crianças as que estavam menos... Não. Não é que isso não estava. Não é, elas não estavam... Não é por isso, mas é que... Elas não estavam na mesma... Isso. O menor, ele ficou o tempo todo agarrado na gente. Né? O maiorzinho é que, talvez como tenha mais lembranças, na época tinha tido mais algumas coisas que tenham marcado mais, que ele, né, teve aquele momento dele de... E também, assim, ó, eu vou te dizer que nós também não estávamos preparados para aquilo ali, que nós não sabíamos o que fazer, entendeu? E nós não tínhamos ninguém da equipe ali. Tá, e fala um pouquinho como é que era, porque isso aí foi pela Buscativa, né? Isso. Então fala como é que era a Buscativa na época, que hoje é diferente. Hoje a Buscativa quem faz é o judiciário. Hoje a Buscativa ela é dentro do SNA. Antes como é que era? Dessas ONGs que eu comentei, né, que trabalhavam assim no sentido de buscar... Que era o formato de Buscativa isso, que tinha. Sabiam que tinham 2 crianças no lugar. Nós estávamos cadastrados, ligavam para nós. Vocês querem assim, tá em tal lugar, né? Aí a pessoa escolhia se queria ou não, né? Mas era dessa maneira, uma ligação. Às vezes tinha grupo do WhatsApp, depois surgiu, isso, né, esses grupos de Na aplicativo. época não tinha WhatsApp, mas era alguma coisa parecida. Orkut né? teve uma época também. E onde se colocava lá, existe uma criança disponível para ser adotada em tal lugar, desse tipo, né? Daí quem chegasse primeiro, digamos, é o que ia fazer até o nome é Buscativa, é um termo muito usado na educação, né, também, quando os fujão. E a Buscativa, ela vem dessa ideia que depois se sentiu a necessidade de regularizar isso pelo tribunal, porque o que acontecia? O juiz X tem uma criança lá, um adolescente, que o sistema não acha. E aí ele pedia ajuda para os grupos, que os grupos iam atrás, porque quem é que tem contato com as famílias? Não é o judiciário, é os grupos. Essas famílias circulam ali. Só que acabava, de alguma forma, todo mundo muito ansioso. Os grupos, alguns grupos têm equipe técnica, outros grupos não têm. Muitos grupos ele é feito só de pessoas que estão... Hoje eu sou técnico, mas eu fundei a Elo sendo livreiro. Então, assim, são grupos de pais, pessoas da sociedade civil que se reúnem. Então, assim, é um olhar que é diferente, é menos técnico. Sim. E aí tu vai ali, olha, fulano, olha, tem 5, daí mostra a foto pra ti, daí tu... O filme aquele, de repente, uma família, né? Por que tu me mostrou a foto agora? Como é que eu vou dizer não? E aí isso vai na onda. Tanto que hoje é diferente. Hoje existe o próprio sistema, o SNA tem a sua busca ativa, existem os aplicativos, que é tudo pelo judiciário. Não sei se os grupos fazem ainda. Então, vocês pegaram também uma transformação aí, uma mudança, né? Mas mesmo nós, né? Sempre desde o início que nós conversávamos, lembra? Que a gente sempre conversou de que nós estávamos munidos de pessoal técnico especializado para nos ajudar. Isso. Para nós podermos ajudar essas E vocês pessoas. nem faziam o perfil dos ansiosos, né? Aquela coisa dos desesperados, assim, que a gente conhece vários, mas vocês nem eram. Vocês Zero. Vocês estão vendo o Everaldo? Os dois são calmos. Bem assim. Não, mas quem sempre diz assim, né? Eu sempre lembro, quando nós conversamos sobre isso, sobre casal, seja ele tipo de casal seja, né? Querendo formar uma família, os dois têm que estar sintonizados. Se um deles não estiver pronto ainda, não vai. A chance de dar certo é muito pequena. Que é o que justifica também o que tu falou no início, né? Vocês entrarem num acordo para poder entrar no coisa. Tem que estar os dois, não adianta ela entrar. E eu recebo até hoje mensagem de pessoas pedindo. Meu marido não quer, eu posso adotar sozinho. Como é que vai ser isso? Não existe isso. Não existe. Então não é criar uma família. Que papel vai ser esse? Vocês vão ser colega de quarto, então. Então, assim, e a gente pensar. Tá, daí me conta, daí vocês vieram, voltam, e aí quanto tempo aí maturando? Assim, ó... rolou um luto aí. Isso. Foi bem complicado, porque eu despenquei, tá? Foi bem complicado mesmo, assim. E aí eu estava muito decepcionada, e eu disse para o Everaldo, eu não quero... Quanto tempo vocês ficaram lá? Nós ficamos o final de semana, nós somos sexta e voltamos domingo. Então, quando eu cheguei, nós tínhamos combinado assim, ó, nós chegamos no domingo, na segunda-feira, eu disse para ele, eu quero sair desse processo de adoção, eu não quero mais continuar esse processo de adoção, porque eu já tinha visto que tinha dado, aquilo para nós tinha dado errado, né? E aí
E talvez, assim, ó, o que, que eu achava também? Será que a gente está o suficiente preparado? Vem um monte de coisa na tua cabeça. E aí, Foi as agulhadas que tu tomou da outra vez e agora, tipo, não, chega de novo. Isso. Eu sofri, né? isso. Aquela história isso, da... entendeu? Aí, daí ele assim, ó, tá, tu quer ir no fórum, então eu vou te pegar na escola às 5 horas, e hoje às 5 horas eu vou te pegar na escola e nós vamos no fórum para cancelar o processo. Tá. Só que quando eu cheguei segunda-feira de manhã na escola, que eu estava arrumando meu material, que eu trabalhava na biblioteca, a diretora da escola falou assim, olha, tem uma assistente social aí e ela precisa muito falar contigo. E eu, assistente social, eu acabei de negócio de adoção, né? O que será que ela quer? Mas na escola. Na escola. Aí a assistente social chegou, olha, eu sou a assistente social de Gravataí, tu vai receber uma aluna que ela foi devolvida, ela não está preparada para vir na escola porque ela está traumatizada, ela está Devolvida da adoção. da adoção. Ela está muito debilitada, então a gente vai ficar um tempo com ela. Ela já está matriculada aqui, então assim que ela estiver preparada, ela vem para a escola. E o meu Mas é assistente social do abrigo. do abrigo. E o meu coração começou a disparar de uma forma assim, ó, tipo, não tranca o teu... Eu senti como um aviso assim, não tranca o teu processo. E eu fiquei assim, aquilo, o dia inteiro com aquilo na cabeça. Aí eu lembro que eu saí para fora da biblioteca, assim, olhei para o céu e disse, Deus, tu é rápido, hein? Sabe? Tipo, tu é rápido, porque ali eu senti como se não fosse para que eu trancasse o processo, tá? Só que dali eu já comecei a sentir, essa menina é minha, tá? Eu comecei a sentir, essa menina é minha, porque a hora que ela chegou era, sabe? E só que ela foi matriculada, mas ela não vinha nunca. E eu cheguei para o Everaldo e falei assim, olha, a nossa filha chegou. E ele, como assim? Tu não queria trancar o processo agora? Tu é louca! Ele disse, como assim? Eu disse, não, eu expliquei para ele, não, ó, assistente social disse, eu tenho certeza que o meu coração disparou, não sei o que. Aí ele disse, bom, então tá, então vamos trancar, deixar o processo assim como tá e vamos esperar a menina chegar. E aí, ela demorou um tempão para chegar. E o dia que ela chegou na escola, que ela chegou assim com a orientadora de mãozinha, assim, que ela bateu na minha porta, eu já estava dando aula. E a orientadora falou, olha que amor, a tua nova aluna, olha, ela é bem parecida contigo. Meu coração já estava melhor. Quando eu olhei para ela, assim, eu disse, Esther sabe, né? Eu disse, olhei, meu Deus do céu. Que ano foi isso? Foi 2014. Ela disse para mim que a menina era parecida comigo, então, né? Já tinha achado aquilo, assim, né? Um sinal, digamos assim. E quando eu olhei para ela, eu achei ela tão feinha. Ela estava com o cabelo Esgualepadinha. esgualepadinha, os bracinhos desse tamanho, uma roupa menor do que ela. Estava muito feinha. Daí, assim, e eu já sabia que era. Aí ela sentou, foi morder as crianças. Ela batia nas crianças, ninguém podia encostar nela. Ela era assim, né? Ela não caminhava direito, ela não subia um degrau, ela não tinha força. Ela estava bem desnutrida na época, assim. E isso que ela já tinha melhorado um pouco, né? E aí eu peguei e falei para o Everaldo, nossa filha chegou, tu precisa ir lá conhecer ela. Só não garanto beleza. Aí não agora. Falei assim, olha, ela é feinha, ela não é uma criança, né? Assim, que todo mundo vai escolher. Nós vamos comprar na planta. Daí eu peguei e disse para ele, eu vou no fórum pedir a adoção dela, né? E eu fui no fórum, assim, para perguntar sobre ela. Mas a tua habilitação não era em Gravataí, né? Não, era em Cachoeirinha. E aí tu foi no fórum de Gravataí? Eu fui no fórum de Gravataí, eu expliquei que ela era minha aluna. E aí a assistente social lá foi muito achativa, assim, ó. Né? A criança acabou de vir de uma devolução, daí ela me contou um pouco do histórico e ela me disse, ela vai para adoção daqui 2 anos. Né? Agora, no momento, não, porque ela vem de uma devolução e é um processo de destituição agora e tal. Só que passou 15 dias, ela não me disse nem não, nem que sim, que ela iria me dar um retorno, mas ela passou os 15 dias, ela não me deu retorno. Aí o Everaldo disse, não, vou lá. O Everaldo foi lá conversar com ela e disse,
explicou a mesma coisa. Olha, eu sou o marido dela. Ela regalou os olhão, que eu acho que nunca tinha visto um homem lá. Geralmente é a mulher, né, que vai, né? Mulher Isso, deslumbrada, se apaixona. E conta aí como é que foi. Não, atendeu bem, tudo mais. Eu acho que isso pode ter mudado alguma coisa, para dizer a verdade. Né? Porque ela começou a nos tratar diferente depois daquilo. Isso, que depois... Que era uma coisa do casal, não era, Exato, não era é uma só coisa, eles né? viajando na maionese. Isso. Aí, depois que ele foi, passou um tempo, isso, acho que desde o dia que eu pedi até ele ter ido e ter um retorno da assistente social, passou um mês. E aí ela nos chamou para conversar. E ela explicou assim, ó, que a comarca, que nós éramos de outra comarca, a Esther não estava para adoção e que eles não podiam errar mais com ela, né? E que precisaria respeitar a fila que existia em Gravataí. Então, que ela iria fazer uma pesquisa para saber e que se houvesse alguma possibilidade, ela nos ligaria. Só que aí passou outro mês, né? E nós não recebemos retorno nenhum. Quando houve uma festa na escola, a assistente social foi na festa, a assistente social... Mas tu dava aula pra ela? Sim. Tu via ela todo dia, então? Eu via ela todo dia. E eu cumpri tudo o que me pediram. Não dê presentes e não se apegue. Tá? Isso tudo, né? Só que ela dizer não se apegue para uma criança, sendo que eu me apego com todos os meus alunos. Todos. Tá? Até os mais que danados. ninguém se apega. É isso. Eu me apego com todas as crianças. Eu tenho esse vínculo, assim, com as crianças. Então, ela estava ali no meio. Só que ela é como uma criança mais carente, ela pedia mais abraço, né? Ela pedia mais... Mas, até então, assim, ó, eu não queria passar por uma outra frustração. Então, a gente... Foi Foi atrás, né? De leve. Aí o Everaldo foi conhecer ela na escola. Eu pulei essa parte, né? Ele foi conhecer ela na escola quando ele foi pedir ela. E ele disse... Sim, eu fiquei de longe, claro. Fiquei fora da escola. Não fiquei, né? E ela... Tava no muro lá. Não, engraçado. E aí ele falou comigo e ela viu... É o teu marido? Ela disse, sim. Ela foi correndo, deu a mão para ele, foi lá mostrar a biblioteca para ele, assim, né? Foram os dois, eu olhando de longe, assim, eu disse, meu Deus do céu, meu Deus. Ela achou o stalker. Não, mentira. E aí ela foi fazer toda essa pesquisa para saber, e realmente ela, segundo lá o fórum, pelo que eu vi, eles ligaram para 8 casais, para saber se tinha interesse, tá? Depois que ela fez toda essa entrevista, ela disse... Ela estava com 6? Ela estava com 6. 6,5 já. E depois que ela fez toda essa pesquisa, ela nos chamou lá para conversar, explicou. E ali, naquela conversa, o que mais me chocou, assim, eu achava que não tinha preconceito nenhum, mas eu tinha. Porque ela começou a fazer perguntas assim, tá, e se ela tem HIV? Entendeu? E se ela tem alguma doença? Ela não caminha direito, e se ela tem algum problema nas pernas, se ela vai ficar sem poder andar direito, alguma sequela, isso, né? É que mesmo assim, tu vai querer ela, entendeu? É quando tu não conhece, é mais fácil ter esse preconceito também. Assim, tipo, escolhi se tu quer com doença, tu não quer. Mas aí depois que tu já conheceu, e aí começa a abrir as possibilidades. E aí eu disse assim para ela, é minha. Então, se tu disser que é minha, é minha. É assim. Aí eu cheguei para o Everaldo e falei, ela falou isso, e o Everaldo também. Não, a gente já disse que queria, é nossa, filha, e pronto. E ali eu comecei a descobrir, quando eu olhei aquela ficha que eu tinha preenchido, eu fiquei com... Sabe? Coração, né? Eu disse assim, meu Deus do céu, olha o que eu coloquei naquela ficha, veio uma totalmente oposto da ficha. Mas a ficha, eu acho que ela não reflete... O nosso filho, eu acho que ela reflete como que a gente está naquela hora, né? Que a gente preenche, assim, talvez. Ela reflete um momento, assim. Porque se ela tivesse HIV, eu tinha botado ali que não aceitava. Mas é o que tu dava conta quando tu preencheu. Né? Exatamente, assim. Então, assim, eu acho que ela me fez, a assistente social me fez enxergar aquela hora que era possível amar uma criança do jeito que ela é. Entendeu? Eu falo também que eu não sei se eu preencheria uma ficha com as características do Lucas. É?
pelo grau de... Eu entrei para o apadrinhamento achando que era porque eu nunca ia ter filho por ser solteiro, gay, pobre. Então, eu achava que era... Esse era o... A gente fala da ignorância, do preconceito. O meu era esse, que para mim... Aí eu tinha um preconceito com a adoção no sentido de que só rico faz isso. Eu não era galhaço, eu não era Madonna. Então, então, assim, só rico faz isso. Então, eu não me encaixava naquilo ali. Ela disse assim, ó, se eu te ligasse assim, ó, vou te ligar agora e vou te falar todas as características da Esther. É uma menina devolvida, incomoda. Então, ela pelo preconceito das pessoas, ela é uma criança que incomoda, entendeu? As pessoas acham que a devolução é porque a criança incomoda. Então, ela disse assim, ó, é uma criança devolvida, que tem tudo, uns traumas, ela sofreu violência, né? Exato, vários tipos de violência. E violação de direitos pelos próprios adotantes, né? Isso. E aí ela disse, tu ia aceitar? Eu disse, não. Eu ia dizer não, porque eu ia dizer, não estou preparada para uma criança dessas. E aquilo ali me fez ver a importância do grupo de apoio, tanto que a gente foi com tudo, né? Para formar um grupo de apoio que a gente pudesse falar. Mas nesse momento nós estávamos bem mais preparados. É porque é uma coisa que a gente pensa também, né? Por isso que até eu brinco, né? Eu falo, e se essa ficha fosse para as crianças, né? Se botam todo o nosso histórico, tudo que a gente já passou, será que eles iam querer a gente como pai? Não sei se eu ia me querer como pai, se me contasse o que eu já fiz. Então, assim, eu acho que é bem isso, assim. Então, e o processo, a gente quer tudo muito rápido, mas o processo, né, da gestação ali, adotiva ali, ela é lenta. Porque ela tem a ver com um aprendizado, assim, né? Sim. Então, tu tem que aprender coisas. É igual. Eu acho que a Liz fala sempre, né? O amor é igual do filho biológico. Mas não é uma filiação igual. Não é igual. Por isso a importância de vai amar depois igual, mas tu tem que ter uma bagagem diferente ali de mas quem quer realmente adotar tem que se preparar. Isso. Nós sempre falamos isso, né? Seja ir no psicólogo, seja algum grupo de apoio, não necessariamente o nosso, tem vários grupos aí muito bons, né? Mas tu procurar conhecimento. Porque o conhecimento vai te libertar nesse sentido. E a gente acha, porque as pessoas, aí quando tu traz aquela questão do, como é que vão me avaliar para ser pai e mãe se qualquer chinelo aí na rua, papai. Mas, na verdade, eu acho que quando a gente tem que buscar conhecimento e aprender, eu acho que não é sobre ser pai e mãe. Eu acho que o nosso aprendizado é como pessoa, como ser humano, com outras... Pai e mãe é consequência. Mas eu acho que a gente tem que ter... A aprendizagem que a gente tem que ter é porque a gente tem que estar preparado para abrir mão de muita coisa, né? Isso, Tem as escolhas, que é aquela ficha, mas tem um monte de renúncia, que vai do nome, muitas vezes, na grande maioria das vezes, né? Que é a garantia que toda pessoa que vai ter um filho é escolher o nome do seu filho, né? O meu, eu falo que ainda... O meu, a chance dele se chamar criança era muito grande, porque até meus gatos se chamam gato. Então assim, essa coisa de tu ter, mas as renúncias, né? De tu chegou depois, né? E aí, como é que foi essa questão aí? E aí, quanto tempo levou isso? Entre tu conhecer ela, até vocês poderem se aproximar dela. Daí demorou um tempão, porque assim, a aproximação é quando a assistência social diz, vocês podem começar a se aproximar dela. Porque daí começou a assistência social judiciária a lidar com vocês. Judiciária, porque daí... Não era meu abrigo. Não, porque daí ela já tinha feito toda a pesquisa que eu te falei, ela já tinha visto, então tá. O que é justo, né? Então, o que eles pesaram? Eu no apadrinhamento, quando eu pedi a guarda do Lucas mesmo, assim, foi consultado. Eles pesaram o quê? O que era melhor para a Esther. Sim. E não assim, ver uma família, eles têm boas condições de, sabe? Porque as pessoas acham que quando eu adotei Esther, que era pelas condições financeiras que tínhamos. E não. A questão que ela foi ver é o que era melhor para a Esther. Se estava fazendo bem ela permanecer no abrigo, se ela tinha condições de passar para uma adoção. Então, ela começou a fazer todo essa investigação. Demorou 4 meses a aproximação dela, até ela ir para a nossa casa. Então, foram 4 meses, né? E isso deu 6 no total. Mas vocês pegavam no abrigo?
Sim. Daí Trabalhava no passeava e abrigo. coisa, mas não ia para casa ainda. Tipo assim, passava só o dia, depois Mas passava... chegava a ir para casa de vocês. Eu podia fazer o que tu quiser, na verdade, Ah, né? podia, tava livre. Mas Só assim, tinha que devolver no mesmo dia. no mesmo dia, depois passou para dormir uma noite, e assim foi aumentando o tempo. É que naquele momento parecia que demorava muito. Hoje nós... Hoje, 4 meses eu acho pouco também. Exatamente. Aham. Hoje eu Para vejo... uma tá, mas criança que foi devolvida. tu precisa desse tempo, realmente, né? Na verdade, tu sabe quanto tempo foi dela ir pro abrigo e ela começar a se aproximar de vocês? Daí ela tinha se passado, acho que 4 meses. Ah, isso aí é muito Antes, pouco para antes. começar uma Muito nova pouco. adoção. Sim, sim. Hoje em dia, Exato, realmente, foi é isso como que ela ela disse, falou. 2 anos. Não acho que tudo isso. Hoje em dia vai mais rápido, mas assim, no mínimo uns 6 meses, 1 ano ali, Sim. vai. Mas ela tinha muito receio que não podia dar errado, entendeu? Isso. Entendeu? E Porque quando tinha ela- pendências judiciais também ali, né? Porque era um outro processo que está se desfazendo para começar mais um, e aí. E tem mais da Exato. família de origem. Claro, aquele lá já tinha finalizado porque teve outra E que adoção. não era mas- da família biológica para uma adoção, Não. era de uma devolução de adoção para uma nova adoção, Uhum. né? Então, eles tinham que ter todo um cuidado. Pelo estrago que estava a vidinha dela, Porque se desse errado, a chance de não dar mais certo com mais ninguém era bem Isso. grande. Né? Então, assim, como ela foi melhorando no abrigo, e quando ela passou a visitar nossa casa, ela começou a ter uma melhora bem significativa. Ela começou a comer mais, né? Ela começou a obedecer mais. Ela começou as medicações. Tu não, acho, que não, tu falou que era parecida contigo, mas não falou da questão étnica. É, né? Que é o diferencial. é indígena, né? Aham. Hoje em dia é raro ter Isso. uma adoção indígena, né? Que ela tem todo o perfil, assim. E ela, da história, tu pode contar, mas a história dela, a mãe é indígena. Sim. A família dela era toda ali que vai para Guaíba, ali na estrada, e elas viviam ali, a família da mãe biológica, né? Eles viviam ali. Mas como a mãe passou a explorar a filha, tiraram, né, dela e mandaram para o abrigo. E ela, numa das fugas do abrigo, ela engravidou. A mãe que foi pro abrigo. A Isso, genitora que a foi. genitora. Que foi pro Ela abrigo. nasceu no abrigo. A Esther nasceu no abrigo. Ela nasceu no abrigo. Na verdade, ela Então, ela é filha de mãe indígena com um pai que talvez não. talvez não, mas Mas ela tem todo... nós fizemos um exame, né? Foi um exame no olho, né? Não sei se é o fenótipo que se chama Isso, porque nós fizemos um exame, disseram para nós, olha, a criança indígena precisa fazer esse exame do olho, há muito tempo atrás, né? E nós fomos fazer esse exame. E o médico falou assim, olha, ela aqui deu como se ela fosse 98%. Muito estranho, né? talvez ela tenha se envolvido com alguém até Pois então, Da- eu não sei essas fugas Essa com história... quem. porque vocês já pegaram uma terceira... Vocês são os até terceiros, porque né? não, a gente nunca buscou essa história. A gente acaba surgindo. Eu digo mais da questão do resgate da questão de... Mas vocês chegaram a saber de que você é guarani, se É Caingangue. Caigangue. Caingangue. A gente fez uma pesquisa e a gente conseguiu. Isso é importante para... Até pela... E ela Aquelas visitou, características dela, Isso. né? É mesmo bem saliente nesse sentido. ela visitou uma aldeia Caingangue e lá na aldeia eles ficaram chocados. É. Agora que o tempo já está correndo. E aí, como é que vocês vocês trabalharam isso, assim, com ela? Porque é uma das questões da adoção interracial e que é bem importante da gente falar, é essa coisa dificuldade que a gente tem de manter uma cultura que é deles, mas não é nossa, né? Isso, mas acontece que ela não tinha nenhuma referência. Até hoje nós não Porque ela temos. nasceu no abrigo, né? Então ela Não, e outra coisa assim, a primeira coisa que nós tentamos resgatar com ela é a autoestima, né? Sim, porque E ela é achava- diferente de É muitas diferente crianças. e sempre disseram para ela que era uma coisa ruim ser índio. Porque Uma coisa ela ruim. tem o corpo dela, o perfil do corpo dela, Sim, tu sim, vê, não. a altura, a estatura, tudo É indígena, né? Então, a primeira coisa que nós fizemos é resgatar isso. Quando é uma adoção afrodescendente, é mais fácil no sentido que existe muitos ícones, tem mais referência. entendeu? Muito mais referência e fica mais fácil de tu demonstrar isso, digamos, né?
Mas indígena não tem isso aí. Não tem. E é uma cultura mais fechada, mais isolada. Né? Exato, fechado. A gente pode ir num candomblé, numa coisa assim, Sim. buscar questões afros. Isso. Tu tem mais acesso. Agora, para tu ir num Exato. ritual, num negócio, uma questão, tu não entra, né? Não, Não é sempre, assim. sempre, você diz isso, sempre dizemos para ela, os índios são os verdadeiros donos dessa terra. Nós, brancos, viemos de longe, tomamos Eles hoje. são a família tradicional brasileira. Exatamente, nós sempre colocamos isso para ela, né? Que, olha, nós é que invadimos, né? Então, dentro do Brasil, digamos, os donos verdadeiros são vocês. Então, tendo essa estima nela para que ela se valorizasse, ela se sentisse bem, né? E o problema de ela ser índia e eu sou branquelo, quando só está nós dois, as pessoas são muito discretas. Elas olham de baixo para cima, de cima para baixo, ficam olhando. E quando ela chama pai, então, daí... Então, a gente tem que também lidar com esse tipo de coisa. Né? E o preconceito, ele começa quando é pequeno, é uma coisa. E quando já vira uma moça, é outra coisa. Eles já vão achar que é um cara pegando... O Lucas, eu ando com ele, as pessoas às vezes acham que é eu com um guri mais novo. Sim. Que ele é um menino negro, e aí ele tem 18 anos, todo bombadinho, e aí vão os dois para academia juntos, as pessoas já ficam... É umas coisas que a gente tem que ter um estômago ali para coisa. E eu vou ter que falar a historinha clássica, né? Eu lembro deles brincando, mas a gente estava antes de fundar ela ainda, que a gente fazia a gente fazia uns cachorrascos lá, uns galetos, umas coisas, que a gente se encontrava, as famílias, e aí tava os dois brincando, pequenos, assim. E aí o Lucas do nada, meu pai é gay. E aí ela, e eu sou índia. E continuava, tipo assim, ele achando que tava falando algo super diferente, eu disse, não, se tu tem alguma coisa diferente, eu também tenho. E aí a gente mostra que o preconceito, na verdade, ele é do adulto, né? adulto. Ele vem do adulto, ele é construído, né? Como as referências que a gente falou no início. E aí, de que modo que a gente lida com isso? E aí tu vê que eles são super... Eles aceitam a gente muito mais, que a gente tem muita dificuldade, às vezes, de aceitar essas coisas como vem, né? Mas assim, eu sempre digo assim, eu conheci pessoas que, numa situação dessa, brigavam com outras pessoas. Até porque está olhando para minha filha, não sei o que, eu desse tipo. Eu sempre fui... Nós estamos agentes de mudança. Então, ninguém vai comprar a nossa briga se tu querer bater nas pessoas. Tu tem que estar acima de tudo isso. Tu tem que demonstrar de que elas estão erradas, pensando errado e agindo errado. Então, não tem porquê de brigar, tu tem que demonstrar isso. Né? É que assim, quando a gente entra para adoção, a gente fala, eu quero só ser pai e ser mãe, eu não quero militar, eu não sei... A existência da tua família já é um ato de resistência, né? A gente existir já é resistir em alguns pontos, assim. Então, não adianta. A gente vai se tornar a referência do prédio, do condomínio, olha só, aquela ali também é da... E a gente acaba apontando, eu não quero que os outros me apontem. Mas, às vezes, a gente... Quando a gente vê uma família que também é adotiva, a minha também. São as identificações. E a gente, por isso que nascem os grupos também, porque as pessoas precisam se juntar para poder trocar as coisas que... Porque tem conselho que é só entre nós mesmo. Sim. Que a família, as pessoas que não têm nenhum convívio com a adoção, não vai conseguir te ajudar. Né? Eu lembro que eu tinha questões minhas, que eu tenho um monte de irmã, um monte de sobrinho, e aí... Eu, homem sozinho, adotando, daí no início eu achava que todo mundo sabia criar filho melhor que eu. Talvez saiba. Hoje eu até penso que acho que estava certo. Mas depois tu pensar, não, peraí, isso é meu, é minha família, sim. E tem coisa que é da adoção ou da minha relação com o Lucas que não é igual. Sim. Eles constroem uma vida diferente. O que o Lucas assim. e Esther passaram é diferente do que o Enzo passou, que nasceu lá todo estruturadinho, bonitinho. É diferente, é outra história. Tem uma passagem assim que é bem nesse ponto de família, né? Uma semana antes nós vamos levar a Esther para a minha família conhecê-la, eu reuni a família e falei, olha, nós estamos adotando, vai vir semana que vem a menina, tudo mais. Todo mundo ficou de cara. Meu pai foi o único que verbalizou isso. Meu pai falou, como é que tu vai trazer nem sabe de quem são
os pais, né? De que família vem? Que família Sabe, vem, são sabe, são os marginal. bandidos, são marginal. Eu disse, não, agora o pai e a mãe, eu e a Elisa. Então, nós somos, qualquer coisa, somos culpados agora, entendeu? Que a partir de agora, nós somos os pais dela. Né? Mas o teu pai nada mais era do que tu há um tempo atrás. Exatamente, né? Quando na Né? outra semana, Opa, foi daqui que veio. tudo isso, né? A gente tá Claro, aí eu a me vi semente. ali, claro, óbvio, né? Mas quando nós levamos ela, e ela foi ao encontro do meu pai, deu um abraço apertado nele, Desmontou. Desmontou. Porque é o seguinte, que meu pai é cadeirante desde, assim, teve um acidente quando ele tinha uns 50 e poucos anos, e ele ficou cadeirante. E por mais que a gente gostasse dele e tudo mais, a gente sempre foi assim, aquela família de não se abraçava muito, não... apesar de se gostar, não, quer dizer que não se gostasse, mas o toque era uma coisa assim... A linguagem do afeto era outra. Era outra. E a Esther não, veio para desmontar isso aí, né? Então a Esther veio e não deu 5 segundos, o pai já mudou totalmente de ideia. Né? Então é assim, nesse sentido, quer dizer, nossas ações têm que ser no sentido de trazer as pessoas para o teu lado e não de afastá-las. Né? E também dá um... Às vezes a gente faz quando a gente adota também, a gente faz um detox aí nas amizades também. Tem pessoas que tu acha que vão super te Sim. apoiar, não apoia, e tu vê que aquilo... Não, mas essa pessoa realmente não combina mesmo. Por que eu vou ter que ficar insistindo, ter que provar que a minha família... Mas tem outras pessoas que às vezes a gente não era próximo e acabam se aproximando. Eu tive Exatamente. várias pessoas, assim, que eu achava que iam super... E as pessoas vieram com umas falas, assim, que... E não é só aquela fala, tá? Às vezes tem São coisas que atitudes, batem. né, mesmo? E aí a gente vai fazendo novas amizades e pessoas que a gente leva pra vida e aí a gente funda uma ONG. Aí tá vendo que família é tudo igual. E aí foi que a gente, em 2015, né, que foi o primeiro encontro, né? Tá, o Lucas estava quase vindo ainda para mim, e aí a gente fez o primeiro encontro da Ela, e a Elisa, Everaldo, o Rafa e a Denise, que já estiveram aqui também, e outros casais, a gente... Daí surge a Elo, mas Com esse intuito, né? Justamente com a ideia Porque de nós ter um queríamos espaço. falar dos erros também, das Isso. coisas que davam errada, como... Porque ninguém se falava só no romantismo da adoção. Ai, que linda, doutora. Ou no saque, né? De que demora. Isso, é. E aí tu fica numa energia ali que não te esperar um prepara. filho é horrível. Não te Aí não te prepara, porque Ele assim, só é horrível esperar. reclamação, espera. E aí a gente... A ideia, então, é justamente essa, criar, e sempre com mediação de psicólogo, alguém da psicologia, foi que surgiu lá no Sezuca em Cachoeirinha, e aí depois foi ampliando. E até hoje a gente tá junto aí nessa batalha. As batalhas são outras, né? Agora já estão... Ela quase maior de idade, o meu já tá. Então, ele tá, mas eu não considero. A cabeça não tá. Não tá, ainda daqui a pouco. E aí a gente fala, né, que a adoção, ela é espera, né? Mas só que a espera para ser avaliada, a espera para concluir o processo, a espera, só que vai ser sempre, ter filho é isso. Às vezes é esperar de uma festa, sai para uma festa e tu fica esperando em casa, tu faz o quê? Tudo é a espera. Eu disse que hoje a gente é motorista, né? A diferença do biológico é que no início tu sabe que em 9 meses no máximo tem que ter a criança ali. Essa é a diferença, porque os passos, na verdade, quando mesmo sendo biológico, tu também está se preparando. A diferença é que tu sabe que dali a 9 meses, no máximo 9 meses, vai ter uma criança. E na adoção, tu não sabe quando. E 9 meses para uma adoção é muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Tu não consegue te preparar. E mesmo que seja bebê, às vezes. Então, tu tem uma coisa muito idealizada. Ainda mais a criança que foi devolvida, que a Esther, ela demorou a confiar, né? Ela não tinha confiança, né? Ela disse, vou aprontar aqui e ela vai me devolver. Então, ela fazia essa pergunta para mim, né? Eu falo isso, eu te perguntar, vou te falar isso. Porque ela me rejeitou 1 ano, quase. A figura materna feminina já era a terceira. Problema, entendeu? E ela dizia para mim, né? Se tu fizer uma coisa muito errada, tu vai devolver. É que o pai geralmente é a pessoa que sabe, eu posso até te botar de castigo, te dar um tapinha na bunda, uma coisa assim, mas devolver no momento que tu é nossa filha, tu é nossa filha. E ela fazia o teste, né? Não ela só falava, ela fazia o teste. Né? Tu tinha que passar no teste. Né? Sim. E muita gente roda nesse teste ali. A gente roda, mas depois vem outro. E assim, eu acho que eles são teimosos, a gente tem que ser mais, né?
Porque é aquela coisa de mostrar A que... insistência. Olha, eu sou ruim como pai, sou, mas é o que tu tem e é o que tu vai ter. Não pensa que tu agora virou modinha que todo mundo vai te devolver. Não pensa que agora tu vai passar pro próximo, não tem essa. Né? Sim. Depois Aqui... passou essa fase, assim, inicial, que realmente foi um pouco mais difícil, né? Tanto para ela quanto para nós, né? Depois se tornou uma família normal, ou seja, os problemas de criança, os problemas de adolescente, agora jovem, né? Com 17 anos, quase uma mulher. Né? Os Então, perrengues de escola, né? Que é, sempre tem. perrengue de escola, tudo é igual, não muda nada. Eu tenho, como disse, eu tenho 4 filhos, 3 biológicos, né? E todos têm suas características, têm seus problemas e suas virtudes, né? Então não dá para Mas separar. todos tiveram seus BO já. E os maiores BO não fui com a Esther, entendeu? Então, não quer dizer, né? Né? Uma coisa não é... Parece que condena, né? Exato. Vem aquele Então, rótulo. E às vezes até... Preconceito aquilo. Isso. Natural, né? Então, a gente vê muito dentro da escola, às vezes, assim, dizendo, porque aquela ali é adotada, aquela ali veio não sei de onde. E quando vocês adotaram, ela permaneceu na mesma escola que tu estava dando aula ainda, ou vocês acharam melhor trocar? Não, a gente recebemos o conselho de que não deixasse para desvincular mãe e professor. Então, a gente imediatamente trocou ela de escola, né? Para desvincular. Mas, mesmo assim, ela tinha dias que me chamava de professora, assim, sabe? Para dar Mas uma... é mais para testar o os Lucas. testes, um desses O Lucas estava 3... me chamar de tio, em vez de chamar de pai. O Lucas foi 2 anos meu afilhado, daí depois eu adotei, mas depois acho que uns 4, 5 anos que eu tinha adotado já. Do nada, assim, daí que eu xinguei ele, acho que foi a primeira que eu dei só pra ele olhar pra Saber vida. para onde. Aí, do nada, assim, tá bom, Dindo. E sai andando. Mas credo. Porque eles fazem justamente pra Testar. testar, pra mostrar, viu? Pra mostrar da onde que... E essas coisas que a gente tem que tá firme, né? O problema é quando a gente cai naquela coisa de que, meu Deus... Quando tu vira irmão, em vez de se virar pai e mãe. Isso. Entendeu? Acho que tem aquela coisa. O Lucas eu falava sempre assim a ele. Falei, aqui, ó, minha casa, minhas regras. Ele disse, tá, tu disse que a casa era nossa. Tá bom, nossa casa, minhas regras. Continua, nada mudou. E eu trabalhava com alfabetização, já estava bastante tempo na alfabetização e a Esther não estava alfabetizada. E aí a psicóloga disse assim, ó, não alfabetiza ela. Aí eu tinha que ensinar ele as coisas para ele ensinar Quem ela. batizou a Esther fui Aí eu. foi ele. Tinha um quadrinho dela, essa cara. Parabéns. Pela Se orientação. dependesse de mim, o Lucas não ia estar até hoje. Mas ela conseguiu aprender e eu fiquei muito feliz quando ela escreveu a primeira palavrinha e tudo mais. Sabe? E aí a gente tem essa coisa também, que são missões que a gente nem acha que vai ter. Porque, vai vir com 6 anos, já vai estar sabendo tudo. Isso, tu pensa que tá pronto, não. Vem uma bagagezinha, vem um saldo negativo de algumas coisas que a gente tem que dar uma corrida atrás. Mas a gente cresce com tudo isso. Também, Isso. né? Mas eu acho que a gente se descobre também, como por isso que eu falo, às vezes é mais como pessoa do que como pai ou mãe. Porque coisas que tu vai buscar e aprender a buscar ajuda também. Eu acho que a gente sai dessa empáfia aí de que a gente sabe tudo, né? E hoje em dia, o que tá mais que as pessoas têm que eu vejo também nos encontros que a gente tem, né? E eu vejo das adoções, que eu vejo as entrevistas e coisas assim das pessoas, é as crianças vindo com defasagem escolar. Então, é bem importante que as famílias que recebam as crianças já saibam que muitas delas vão ter essa defasagem, que elas têm que estar preparadas para ajudar, auxiliar, né? E quase todas, né? E a gente sempre buscou ajuda, né? Até hoje a Esther tem psicóloga, né? Ontem até ela voltou, né? Desde que antes dela chegar. Exato, já tinha psicóloga, a gente mantém isso aí, porque a gente sabe o seguinte, que está tudo adormecido, não é que passou 10 anos que as coisas se resolveram, nós temos ciência disso, inclusive para nós, né? Então, e a gente é uma soma de um monte de pecinha meio quebrada que a gente junta e tá ali ainda, as pecinhas quebradas ali. E aí... Tu baixar a guarda, vem tudo de novo. É isso. Então, a gente tá mais se encaminhando pro final, assim, que deixar agora espaço para vocês falarem o que vocês quiserem. Mensagem, se vocês têm uma mensagem para quem vai adotar, para quem adotou. E aí, o que vocês têm aí de... Vocês que, assim, a primeira deixar. coisa, paciência e conhecimento, né? E que tudo vai se resolver. Tudo a seu tempo. Talvez, como nós passamos por algumas situações que não eram para nós, na verdade, nós insistimos com algumas situações que talvez nós fôssemos hoje, como nós pensamos hoje, nós não teríamos feito. Então, ter paciência que o seu momento vai chegar, né? E é muito bom ser pai. Falamos de pai, né, mãe? Porque
Tu vê como a Esther chegou e como ela é hoje, viu? Estamos no caminho certo. Uhum. Então, isso faz bem para a gente, né? Eu realmente, consegui ser pai. E mesmo tendo os biológicos, talvez eu não tivesse convivido tanto com eles quanto eu convivi com a Esther. Eu tive mais oportunidades também. Né? Então, seu tempo chega. Pessoal, é isso que eu digo. Né? E eu acho assim que as pessoas têm que estar com o coração aberto, né? Para a criança que vai receber, que as dificuldades vão chegar mesmo, né? E, como eu tinha falado, eu tinha muitos preconceitos, a Esther me fez quebrar vários, né? Mesmo ela não tendo algumas coisas, ela me fez quebrar vários preconceitos, né? E eu percebi que, mesmo com os traumas dela, a gente conseguiu lidar, porque nós estávamos preparados, né? Aí nós não colocamos fotinhos. Coloca aí para nós, por favor. E nós Para as pessoas conseguimos. conhecerem quem é. Isso, estamos falando da moça. E eu acho que essa preparação fez com que as coisas se resolvessem mais rápido. Não que não fôssemos passar por os problemas, mas o conhecimento fez com que nós passássemos por tudo mais rapidamente, que as coisas se resolvessem mais rapidamente. Então, Aí ela, quando veio, aí ela já tinha 1 ano já conosco. com vocês. E nós aconselhamos as pessoas que elas procurem conhecer melhor as coisas, né? Para elas estarem bem preparadas, para saber o que o outro passou e que às vezes tu vai estar semelhante, para ti também ter esse conhecimento para poder resolver A gente sabe que o rápido. caso da devolução dela específico envolveu coisas mais graves também, né? Mas, Sim. assim, a gente pensar que a gente, como pai e mãe, a gente erra todo dia, Todo dia. né? E a gente vai se descobrindo, tornando melhor pai, melhor mãe e coisa. Só que, às vezes, o que a gente vê a devolução é que o primeiro que a gente considera erro dessa criança ou dessa alma que não sabe nem muitas vezes, o que é uma família, a gente não tolera. É Né? verdade. E a gente erra todo dia. Ou a gente não se tolera, nossa, fracassei porque ela pediu para voltar. O pedir para voltar para o abrigo é o não pedir para nascer, é a mesma coisa. Então, assim, tu levar a sério ou que tu fracassou, ou que a criança não corresponde, que a criança não é digna de estar na tua família, porque eu acho que tem esse sentimento aí, e que é um sentimento egoísta também. E quando a gente fala de devolução, assim. Então, assim, eu acho que é isso. Nunca tu vai ser um pai e mãe perfeito do jeito que tu achou que tu A queria. única coisa que eu vejo, se tu falasse de evolução, a única coisa que eu acho errado é que essa pessoa que devolve tinha que ter algum tipo de sanção. Cara. Acho que tinha que ter alguma coisa no sentido de momento que tu pai e mãe, ninguém quando nasce uma criança biológica, né, nasce com alguma doença, alguma coisa, devolve. Não tem para onde devolver. Tem que dar um jeito. E muitas vezes as pessoas não vão adiante porque é mais fácil devolver. Não porque seja melhor. Porque parece que tá legal, né? Tá legalizado. Não, mas não foi... As pessoas têm que pensar melhor. Não tinha finalizado a adoção. Não, mas para criança não quer dizer nada. As pessoas têm que ser cobradas por isso. Isso a gente tem um episódio até com a doutora Carmen Carona, que a gente fala Que sobre legal. isso também. Então, acho que o de vocês, ele complementa, assim, também essa questão do outro lado, né? De quem vive a devolução. Mas, então, tá. Obrigado mesmo. Foi um prazer. Eu acho que eu não falei, que eu sempre esqueço, mas eu preciso pedir para que deixem o like, curtam, compartilhem, seguem no Spotify, YouTube, todas as plataformas aí, que a gente precisa que esse conteúdo chegue mais longe, assim. No link na descrição ali a gente vai ter também as redes sociais da Elo, e como também ajudar os projetos da Elo também. Então, mais uma vez, agradecer o pessoal da Somos aí, que são sensacionais, e brigadão, e até a próxima. Tchau. Tchau.